Quero começar com o nosso dia a dia de hoje fazendo uma pergunta. Você já fez alguma reforma na sua casa? Ou no seu carro? Ou na sua aparência, né? Tem gente que vai no cabeleireiro, faz uma reforma. Quando a gente fala em reforma, alguns dizem que construir do zero é mais fácil do que reformar. Reformar causa uma grande bagunça, causa também um grande estresse, uma grande aflição, não é? Mas a reforma, ela é necessária quando nós entendemos que a nossa vida está indo para um caminho, para uma direção que não é muito legal. Quantas vezes nós olhamos para a nossa caminhada do dia a dia, com a nossa família, nosso trabalho, até mesmo com Deus, e nós olhamos para tudo isso e dissemos assim: poxa, minha caminhada com Deus não está legal. Minha caminhada com a minha família não está legal. Ou a minha caminhada com o meu trabalho, na minha profissão também não está legal. Eu preciso revitalizar, eu preciso reformar ou reformular aquilo que eu estou vivendo. É interessante que existe um texto na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 24, tem uma expressão ali que diz assim: por isso vivam com temor neste tempo que vocês estão vivendo ou residindo aqui na terra. É interessante porque nossa caminhada com Deus, ela tem nossos altos e baixos, não é? E muitas vezes nós simplesmente viramos as costas para Deus, chutamos o balde e deixamos de ter relacionamento com Deus, com a igreja e talvez com a nossa família, não é? Largando tudo. E você pode até dizer assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, uma mente boa. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, somos falhos, necessitamos de uma reconciliação. Para isso, nós precisamos entender que mesmo você tendo intenções boas, nós precisamos olhar para esse texto e dizer assim: será que eu estou vivendo com temor, de uma forma agradável a Deus, enquanto eu estou aqui nessa terra? Eu digo isso porque todos nós um dia vamos partir, e quando a gente partir, nós vamos ter a oportunidade de estar com Deus. Mas para isso, nós precisamos entender a nossa vida com Jesus. Quando Pedro está dizendo aqui, né, o contexto da época é que existiam muitos cristãos na época sendo perseguidos. Muita gente, né, sendo maltratadas, muita gente sendo mal faladas, perseguição em relação a prender, a chicotear, até mesmo perder a vida. E aí Pedro vai dizer assim: olha, vivam com temor enquanto vocês estão aqui neste mundo, residindo neste mundo. E essa semana nós conversamos e nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Os protestantes que não estavam entendendo o que estava acontecendo lá no século XVI com a Igreja Romana, mais principalmente Martinho Lutero vai dizer assim: olha, vamos reformar a igreja. Claro que isso aconteceu numa caminhada, não de um dia para o outro, mas nessa caminhada houve uma reforma para que nós possamos ter relacionamento com Deus e entendendo que a nossa vida neste mundo é uma vida de caminhada com Deus, jornada com Deus. Por isso, esse texto de 1 Pedro vai ser importante para a gente entender, nos dias de hoje o que nós precisamos fazer para que a gente possa ter uma caminhada saudável com Deus. Aqui, Pedro está dizendo: olha, vivam. Quantas pessoas estão deixando de viver porque estão maus com algumas coisas, não é? Pode ser a política, pode ser o trabalho, pode ser os relacionamentos, deixando de viver e simplesmente respirando. Não é? Tem gente que não quer saber da vida, só quer saber de realmente estar na sua zona de conforto, sem se interessar em melhorar, em crescer, em ter maturidade, em se aproximar de melhor maneira, né, com a sua família, com Deus. Talvez você é esse que está simplesmente na zona de conforto, está achando que está vivendo, mas está perdendo muito porque não se interessa, não tem intencionalidade de viver uma vida abundante. Quando
o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né? Olha, vivam. Ele vai dizer assim: não se conforme com este mundo, mas viva ou se coloque diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está dizendo assim: olha, saia da sua zona de conforto para ter uma vivência com Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, talvez você esteja assim, não é? Na sua zona de conforto, que você não vê mais perspectiva de vida. Simplesmente trabalhar, voltar, dormir, acordar outra vez para trabalhar. Ou você não tem mais sentido de vivência. Eu não sei porque eu vivo, eu não sei porque eu estou caminhando, eu não sei porque eu respiro, eu não sei nem porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Simplesmente foram as coisas acontecendo na minha vida e eu fui fazendo aquilo que foi aparecendo na minha frente e eu nem sei porque eu faço. Talvez está na hora de você entender a reforma da sua vida. Talvez chegou o momento de você dizer assim: olha, eu preciso reformar a minha vida com Deus, reformar a minha vida com a minha família, reformar a minha vida no meu trabalho, na sociedade onde eu estou e ter propósito de vida. A segunda informação nesse texto, ele vai dizer assim: olha, vivam com temor. E essa palavra temor, ela é muito bonita, porque não é simplesmente ter medo de Deus, mas é ter um respeito daquilo que Ele te colocou para fazer. Quantas vezes nós nos livramos de situações perigosas porque nós temos temor? Quantas vezes nós não nos metemos em situações de conflito, de perigo, não é? De confusão, porque simplesmente temos temor, um respeito, um olhar um pouco mais sério da coisa. Sabe aquele jovem que diz assim: não vai dar nada não, vamos fazer. Não acontece nada comigo não, vamos embora, vamos fazer. E aí faz e se prejudica e olha para trás e diz assim: poxa, eu não deveria ter feito. Eu deveria ter temor naquele momento e não tive. Eu costumo dizer sobre uma ilustração, não é? Às vezes a gente coloca a cerca muito perto do abismo e nós não entendemos que ali o perigo também é constante. Quanto mais longe do abismo a gente coloca a cerca, mais seguro nós estamos. Por isso, além de falar assim para você: olha, vivam, não fique na sua zona de conforto, né? Não apenas respire, mas vivam intensamente com Deus, com a sua família, no seu trabalho, onde você está vivendo, mas faça isso com temor, entendendo que a reforma da sua vida se dá quando nós entendemos o nosso respeito para com Deus, que nós chamamos de obediência. E obediência é tão sério que Deus vai dizer assim: olha, eu me alegro do homem e da mulher que obedece. Quando ele vai falar para Josué lá, né? O Josué: olha, agora você vai ser o comandante do povo de Israel, tá? E aí, né, na linguagem de hoje, nossa aqui, ele vai dizer assim: olha, mas para você ser comandante vitorioso, um bom homem que vai conquistar batalhas, vitórias, terras, você precisa fazer uma coisa. Josué 1:9, ele vai dizer assim: olha, não tenha medo, eu te darei vitória, mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu te darei grandes vitórias. Josué então entendeu isso. Olha, não se desviou, obedeceu, teve temor em tudo que foi fazer. Josué foi o homem que entendeu essa obediência. E por isso, no final, Deus sempre deu vitória para Josué. Josué foi um homem que respeitou aquilo que Deus estava falando. Olha, meu amigo, minha amiga, talvez você está aí, não é, precisando de uma reforma, precisando de uma revitalização, um reavivamento na sua vida e você então não sabe como começar. Eu quero dizer para você: olha, viva intensamente com Deus, mas não apenas viva intensamente com Deus, mas reforme com temor as suas ações, sabe? Será que a pergunta talvez para nós é: será que eu estou obedecendo a Deus? Os meus princípios estão bons? Os meus vícios, os meus pecados, aquilo que eu faço que desagrada a Deus, aquilo que eu sei que é errado e continuo fazendo?
Na minha família, no meu relacionamento, no meu trabalho, na igreja, com Deus? Será que eu estou virando as costas para Deus e não estou de uma forma intencional dizendo assim: Senhor, eu tenho temor, por isso eu quero largar isso que eu estou fazendo? Porque hoje, muitas vezes, a pessoa diz assim: não, Deus é bom, Deus é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele vai me perdoar, não é? No tempo certo, chegando no céu, Ele é bondoso, Ele vai passar a mão na minha, né, cabeça, Ele vai deixar tudo muito amoroso a minha situação. Meu irmão, Ele é amoroso e Ele te ama, mas saiba que essa obediência, ela não é em relação ao amor de Deus, mas em relação à consequência dos seus atos. Quantas pessoas andam na beira do abismo e sem temor, não é? Cai no abismo. Aí vem uma doença, vem uma gravidez, vem um momento de destruição de relacionamento, discussão familiar. Pode vir situações e consequências drásticas, não é? Um câncer porque você não se cuidou e teve sua vida nas drogas. Pode vir um relacionamento desgastado porque você não obedeceu e você não teve temor no seu casamento. Quantas pessoas estão vivendo uma consequência hoje? Deus te ama, Deus gosta de abraçar você e dizer assim: você é amado. Deus, Ele se importa tanto com você que Ele quer realmente que você volte aos braços dele. Mas lembre-se, Deus está te orientando a fazer uma reforma na sua vida. Ele está dizendo: olha, venha caminhar comigo, viva intensamente comigo. E viva comigo obedecendo, com temor, com temor. E aí ele vai terminar nesse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 24, nessa expressão: olha, vivam com temor enquanto vocês estiverem residentes aqui na terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que essa terra, ela é uma terra onde nós não estamos passando, ela não é eterna. Nós estamos vivendo de uma forma em que temos apenas um momento aqui. Porque nós vamos ter a oportunidade de morrer. Isso. É difícil falar isso, né? Mas eu e você, nós vamos morrer para este mundo. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo, mesmo que morra neste mundo, viverá eternamente com Jesus lá no céu. Por isso, entenda isso. Sabe o que você está buscando hoje, que você está correndo atrás de hoje? Isso é passageiro. Eu não estou dizendo para você desistir das suas coisas. Corra com afinco, vai lá, não é? Com muito prazer, com alegria, faça o que você tem que fazer. Mas lembre-se, vivendo para o Senhor, tendo temor ao Senhor. Porque a gente sabe que de uma hora para outra a gente pode partir. E a gente partindo, nós vamos estar diante dos céus, diante de Deus. E Deus vai dizer assim: bem-vindo, meu filho, minha filha, porque você foi um homem que viveu intensamente comigo. Foi uma mulher que obedeceu os meus mandamentos. E a minha graça te alcançou. Eu quero terminar dizendo para você assim, não é? O desafio. Sabe a sua vida, o seu pecado? Sabe a sua história? Sabe o que você está vivendo hoje? Faça uma pergunta para você mesmo: será que eu preciso reformar a minha vida? Será que eu preciso transformar, revitalizar, viver, não é? Um avivamento no meu coração para que eu possa realmente viver intensamente com Deus e que eu possa também obedecer a Deus e largar os meus pecados, que eu possa entender que este mundo é passageiro e viver intensamente com Deus é relacionamento íntimo no dia a dia. Eu preciso então eu preciso dar o primeiro passo hoje, agora. Para isso, meu amigo, minha amiga, a melhor maneira é começando com oração. Se relacione com Deus, entre no seu quarto, fique sozinho, ore com Deus. Segunda opção aí, não é, que também é fundamental, é a sua leitura bíblica. Talvez você não entenda isso, não é? Pastor, eu leio, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Olha, procure uma igreja evangélica. Aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente de Regente Feijó,
Nós temos o privilégio de ter os cultos nos domingos de manhã, domingo à noite, durante a semana células. Nós temos os cursos para fazer e ali nós abrimos a Bíblia e explanamos, não é? Aquilo que Deus está falando para nós. Nós estamos de portas abertas para que você venha crescer com a gente, temendo a Deus, obedecendo a Deus e entendendo o amor de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, saia da sua zona de conforto. Dê o primeiro passo para reformular a sua história. Porque sabemos que se aquele que está no pecado, continue no pecado, está caminhando para o abismo. E eu não quero isso para você, minha amiga, meu amigo. Deus quer reformar sua vida, seu coração. Eu quero orar com você. Antes de orar, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, desse um like aí, não é? Para nos ajudar. Mas compartilhar para aquelas pessoas que necessitam dessa palavra. Quanta gente precisa dessa palavra, não é? E você tem o privilégio de ser uma missionária, um missionário, mandando essa palavra para um amigo, para uma amiga ou para alguém da família. Convido você a fazer isso. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou este meu amigo, essa minha amiga que está na tela agora. Que o Senhor possa abençoar os seus passos, transformando, reformando a sua vida. Sabemos, ó Pai, que existem pessoas com muitos passados maus, mas sabemos que o Senhor, ó Pai, é Deus de misericórdia. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso, ó Pai, obrigado porque o Senhor já perdoou o meu amigo, a minha amiga aqui. Nós pedimos perdão, reconhecemos os nossos falhas, os nossos pecados, e agora sabemos que com Deus nós temos livre acesso e nós experimentamos este amor que é tão maravilhoso. Cuida, abençoa, visita o meu amigo, a minha amiga que está assistindo neste momento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço.